A maioria das pessoas, cara, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecida, né? Então ela quer que a gente prescreva um remédio, ela quer que prescreva N remédio, que ela vai tomar, vai continuar tendo o mesmo estilo de vida, vai continuar bebendo super de final de semana, comendo porcaria pra caramba, e o remédio vai fazer a função para ela. A maioria das pessoas querem isso, né? Porque é muito mais fácil. Eu também gostaria, né? Então, um primeiro contato com esse paciente é uma consulta muito demorada, de 1 hora e meia, porque a gente vai ter que destrinchar tudo da vida dele. Então, é uma consulta muito mais complexa do que da maioria das consultas da minha área, por exemplo, né? A gente vai ter que passar pelo estilo de vida, pelo que come, como come, o trabalho, o estresse, o quanto trabalha, o que usa de medicação, tem doença de base, não tem, histórico familiar, como era a alimentação na infância, como é a alimentação hoje. E, principalmente, a gente tem que conversar e colocar o paciente dentro do tratamento, para ele poder ter adesão. Ele tem que entender como funciona. Oi, 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 turma! Vamos começar mais um episódio de podcast. Vamos bater um papo, destrinchar mais o assunto. E aí, a gente trouxe uma presença ilustre. Tcharam! Olá, sou eu de novo. Vamos falar sobre um assunto que eu acho que vai ser um dos top ones aqui, hein? Será que a mulherada gosta de falar sobre isso? Ah, gosta, hein? Gosta, né? Putz, grila, quem não? Quem nunca? Quem não quer, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, né? Muita coisa mudou nos últimos tempos. Na verdade, coisas também que já eram estabelecidas, mas que elas só se aprimoraram e vieram com mais força, alguns conceitos, e a gente vai aprender, né, sobre como funciona um pouco disso, sobre metabolismo, a gente vai aprender um pouco por que não dá certo para muita gente, como as coisas estão sendo feitas, o que a gente tem que se atentar, enfim. Também entender quem é responsável por cada coisa, né? A gente falou um pouco sobre terceirizar, né? Questões, né? A gente trazer também um pouco de senso de autorresponsabilidade. Então, vamos destrinchar esse assunto mais. Vamos começar, Má. Tem vários tipos, né, de metabolismo, né, na mulher. E como que a gente começa a entender isso? Quando uma pessoa chega, né, para ter esse processo, olha, eu quero perder peso, né? E eu percebo muito aqui, quando eu recebo as mulheres no consultório, que ainda vem aquele conceito do peso mesmo na balança, né? Assim, a pessoa se atenta muito a isso, principalmente uma fase que a gente pouco olha, que é na gravidez. Ah, eu ganhei 3 quilos na balança, eu ganhei 4 quilos na balança. E eu falo, claro que é um parâmetro, né? Óbvio que é um parâmetro que a gente tem que ter. Mas eu penso que esse é um parâmetro muito grosseiro, né? Para você avaliar um ganho ou uma perda de peso. De que ponto que a gente parte, né? Para começar, assim, entendendo esse metabolismo e o que é essa perda saudável de peso? Bom, então vamos lá, né? Tema tão comum, uma procura tão grande, as pessoas que buscam emagrecimento por N motivos, por saúde, por estética, por melhora de desempenho esportivo em alguns casos, né? Eles procuram alguns profissionais, anteriormente era mais o endocrinologista, hoje eles procuram também nutrólogo, médico do esporte, né? Buscando o emagrecimento. E a gente vê que não é fácil, né, cara? A princípio, emagrecer é fácil, vamos diminuir a ingesta calórica, vamos treinar um pouquinho e emagrece, né? E não é fácil. A gente vê que não é fácil, a gente vê a luta das pessoas em perder peso, né? Então, os estudos mostram que até 90% das pessoas que perdem peso reganham depois de um ano. Então, mais difícil do que perder o peso é ter essa manutenção da perda de peso, tá? E realmente ela é difícil,
por N motivos, vamos tentar discutir um pouquinho eles aqui, né? Para que as pessoas entendam essa dificuldade e busquem fazer da maneira correta, né? Eu acho que esse é um grande problema também, né, cara? Você falou muito bem, perder peso não é igual a diminuir o número na balança. Quer dizer, perder peso não é igual a emagrecer, melhor dizendo, né? E muita gente se atenta a isso. Eu até falo para os pacientes que a balança é um número legal, e óbvio que é, mas o espelho é um parâmetro muito bom também, né? Você sentir diminuição de volume abdominal, você sentir aumento do volume da coxa, o volume dos braços, quer dizer, talvez você não esteja perdendo tanto peso, mas você esteja ganhando músculo, né? Mudando medidas Mudando também, medidas, né? exatamente. Ou transformando, né, o corpo. Às vezes até a medida está igual, mas você já tem uma transformação acontecendo. Quando a gente fala de emagrecimento, né, o sobrepeso, a obesidade, ela é uma patologia comportamental, né? Então, tem muitas facetas envolvidas, facetas psicológicas, facetas psiquiátricas, facetas comportamentais, né? A comida acaba sendo uma muleta, acaba sendo um estimulante, acaba sendo um reconforto para muitas pessoas. Tem muita gente que come por recompensa, né? E o sistema nervoso nosso acaba trazendo, através de liberação de neurotransmissores, um prazer, uma recompensa mesmo. Então acaba viciando um pouquinho, principalmente aquilo que é mais saboroso, o açúcar, o chocolate. Existe uma questão também, muita gente tem uma associação com bolo, com doce, com parmegiana, que é uma comida da infância, né? Então ele come aquilo, acaba trazendo uma memória afetiva positiva. Então são N facetas. Por isso que é uma patologia, um distúrbio tão difícil de ser tratado e por isso a importância da ação multidisciplinar. Cada um focando na sua determinada Aonde parte. O seu calcanhar de Aquiles, exatamente, né? Muitas vezes tem uma questão psicológica, muitas vezes tem uma questão orgânica, né? Sim. Às vezes a gente fala aqui dessas doenças de cunho também metabólico, né? Então, avaliação, enfim, de funções, né? Você começa a fazer isso, você faz uma avaliação, função tiroidiana, né? De função insulinêmica, né? Glicêmica, enfim. E é claro que eu acho que quando a gente pede, né, esses exames iniciais, muitas mulheres às vezes acabam querendo, né, de fato, que a causa esteja simples ali, né? E às vezes até tem uma alteração, mas não necessariamente é o causador daquele ganho de peso. E porque ainda tem E às vezes a alteração é pelo ganho de peso, né? Exatamente. Entendeu? Às vezes o ganho de peso é a causa da alteração e não o contrário, né? E aquele conceito, mais uma vez, né, de que, então tá bom, então é a minha tireoide, então eu vou tomar o remédio da tireoide e aí eu vou perder peso e tudo vai acontecer. E não, né? A gente sabe que tem uma questão importante da responsabilidade da pessoa, né? Como que você acha que é interessante que as pessoas comecem a trabalhar muito esse senso da responsabilidade? Então foi bom você tocar nesse assunto porque eu ia introduzir isso mesmo. A maioria das pessoas, cara, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? Então ela quer que a gente prescreva um remédio, ela quer que prescreva N remédio, que ela vai tomar, vai continuar tendo o mesmo estilo de vida, vai continuar bebendo super de final de semana, comendo porcaria pra caramba, e o remédio vai fazer a função para ela. A maioria das pessoas querem isso, né? Porque é muito mais fácil. Eu também gostaria, né? Então, um primeiro contato com esse paciente é uma consulta muito demorada, de 1 hora e meia, porque a gente vai ter que destrinchar tudo da vida dele. Então, é uma consulta muito mais complexa do que da maioria das consultas da minha área, por exemplo, né? A gente vai ter que passar pelo estilo de vida, pelo que come, como come, o trabalho, o estresse, o quanto trabalha, o que usa de medicação, tem doença de base, não tem, histórico familiar, como era a alimentação na infância, como é a alimentação hoje. E, principalmente, a gente tem que conversar e colocar o paciente dentro do tratamento.
para ele poder ter adesão. Ele tem que entender como funciona. Eu acho que essa palavra é importante. Ele tem que entender o mecanismo de emagrecimento, ele tem que entender como que vai funcionar o metabolismo dele, ele tem que entender a dificuldade, ele tem que entender que ele vai atingir um platô e ali vai ser um pouquinho mais difícil, então ele vai ter que dar um plus, vai ter que dar um a mais ali. Se ele não entender tudo isso, se ele só toma o remédio, perde 10, 12 quilos, 2, 3 meses, ele vai ter reganho e vai se frustrar. Tá? Então, infelizmente, às vezes eles encontram em muitos colegas um médico que vai lá e enche ele de remédio. Dá o Orlistat, que é para reduzir a absorção de gordura, dá um diurético, que não faz o menor sentido, né? Só vai desidratar, só vai perder líquido, dá um ansiolítico, às vezes dá mais de um ansiolítico, corre o risco de uma crise serotoninérgica, né? Então, não faz sentido encher o paciente de medicação, e eu acho que nunca, ou quase nunca, a ideia é medicar já no primeiro contato, tá? Eu acho que o paciente tem que mudar o hábito, mudar o estilo de vida, e a gente vê que ele merece um plus da medicação, e aí sim tentar encaixar a medicação conforme cada paciente. Então, o tratamento de emagrecimento, hoje está muito na moda isso, né? Todo mundo, tratamento individualizado, mas no emagrecimento ele tem que ser individualizado mesmo. Sexo, altura, peso, índice de gordura corporal, índice de massa muscular, índice de metabolismo basal, tudo isso influencia e isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então você vê que são várias vertentes, é uma consulta complexa e é um tratamento complexo, tá? É um tratamento aí que nós estamos falando de 1 ano, mais ou menos. E que se o paciente levar, entender, seguir o projeto, em 1 ano ele tem alta e mantém, né? A medicação, que é a parte que cabe aos médicos, né? Ela é uma pequena parte do tratamento, tá? Ela é uma pequena, e também ela tem que ter começo, meio e fim. Não dá para pensar, por exemplo, hoje muito usa o Ozempic, pausa o Ozempic ad eterno, não vai, né? Então você precisa ter um planejamento. Quando que vai entrar a medicação, por quanto tempo, como vai ser o desmame, né? Eu acho interessante fazer desmame, tem gente que para de uma vez, mas eu acho que o desmame é mais interessante. Para que se tenha um ciclo e ele realmente isso seja algo que faça ele mudar o estilo de vida, tá? E não que ele fique dependendo de remédio a vida inteira. E eu acho que sabe o que é importante a gente aprender, né? Quando a gente fala isso, ainda, por mais que a gente tenha um volume de informação importante, né, na internet, enfim, televisão, todos esses canais de comunicação, é engraçado, eu percebo muito que o consumo de informação válida, informação de qualidade, ainda carece para as pessoas. Porque entender, por exemplo, um rótulo de um alimento, o quanto aquele alimento é importante para a sua vida, o que você está comendo, que tem vários vídeos, né? YouTube, pessoas profissionais falando maravilhosamente bem. Aqui no próprio podcast a gente trouxe nutricionistas de peso, de gabarito, sei lá, tem acho que uns 7 podcasts falando com o pessoal da nutrição, farmacêutico também falando sobre isso. A gente não sabe o que a gente está comendo, né? Não sabe o que está comendo, não sabe escolher um pão para comer, não sabe o que os frios, se eles são bons, se eles não são, se eu como peito de peru, não como, né? Então, olha só, a gente está falando aqui da base, né? A sua base é alimentação, exercício físico. E as pessoas não sabem o que elas estão comendo, não sabem escolher um pão de qualidade, né? O tipo de farinha, enfim, tudo que está envolvido. E se você não sabe isso, como que você vai trazer para você a responsabilidade da sua dieta? Se é simplesmente cortar, né? Que as mulheres falam muito, mas já fiz, já cortei o açúcar, né? Ótimo, que bom. Na verdade, já deveria ter cortado, né? Porque a gente fala que açúcar é um veneno. Mas essa interpretação, né? É tão importante para esse primeiro momento, às vezes, você ter ajuda de uma nutri para poder te ensinar, né? Eu falo, ensinar como que você come, como que você faz as suas trocas. Se você vai comer alguma coisa legal, ou pesada, sei lá, você vai numa festa, mas como eu faço a minha troca no resto da semana, então, já que eu não vou abrir mão de sair com os meus amigos, enfim, e viver as coisas boas que a vida dá, que a gente também tem que viver.
Então, esse peso também eu acho importante da gente falar, né, Má, que essa orientação, primeiro que a gente tem que entender que a gente tem que entregar na mão de uma ajuda de uma profissional, entender dentro da consulta, né, com o nutricionista, como que eu faço, como que eu escolho a minha base alimentar para o seu metabolismo. Entender o educador físico, né? Qual tipo de exercício que é ideal para você naquele momento, né? Tá. E aí vem a cereja do bolo, que é a parte do médico, que é ajudar metabolicamente essas células a trabalharem, né? Mas a gente falou no podcast anterior, né? Coloca esses remédios em quem não faz nada. Milagres não acontecem, né? Não acontecem. Esses remédios ajudam para quem tem essa mudança e essa mudança Pra quem correta para merece. você. Então, esse é o início, eu acho, né? O início, eu acho que o bom início a gente poderia falar isso, né? Um bom educador físico, uma boa nutri, e dentro, não é passar dieta, gente, é entender o que você pode, como que eu escolho o pão, como que eu escolho os frios, como que eu faço tudo isso acontecer ao longo do meu dia, né? Como eu troco alimentações que precisam ser trocadas. E um bom educador físico para entender o tipo de exercício físico que você vai fazer naquele momento. Então, a gente precisa trazer, então, a questão da excelente profissional em nutrição, para que não necessariamente ela te passe um cardápio, né? Eu acho que mais importante do que o cardápio, entendendo o seu perfil metabólico, é você entender as suas trocas, o tipo de pão que você come, o tipo de frios que você come, se é que é para comer, né? Se é bom ou não, entender se eu, né, pesei a mão dentro de uma questão social, uma atividade social que estava envolvida na minha da semana, saber essas escolhas. Acho que essa é uma consulta muito válida com a profissional. E, claro, destrinchar o seu metabolismo, né? O seu tipo de dieta, enfim, que dieta é até uma palavra que particularmente eu não gosto, eu acho que é uma reeducação alimentar mesmo, porque ela tem que ser real para você, né? Ela tem que fazer sentido na sua vida e você ser feliz com aquilo, com os resultados. E o educador físico, para ele trazer a melhor forma, o melhor tratamento, né? De exercício naquele momento, que isso é ciclando, isso acontece em formas de ciclo também, né? Os tipos de treino também são mudados de acordo com a performance, com o metabolismo, enfim, o corpo que você tem agora, se você tiver isso engatado, né, não vai ser o mesmo corpo que você vai ter daqui 3 meses. Corpo que eu digo é metabolismo, metabolicamente falando, né? E isso tudo tem que ser reavaliado, né? E então eu acho que para um engate inicial, eu acho que isso é bem válido, né? E aí o médico entra lá com as medicações para poder Quando preciso, ajudar, né? Quando preciso. ajudar metabolicamente tudo isso. Acho que até dá um up, uma ajuda, assim, o paciente vê o resultado e dá uma ajuda até psicológica, né, para a coisa, né? Porque você fazer tudo e sentir que o negócio não está andando, né, é ruim. Não que a medicação vai fazer isso, mas se não está andando é porque ainda cabe correção na alimentação e no exercício físico, é isso que eu costumo falar. E aí, nessa adesão, então, para a pessoa aderir isso, ela fez lá a adesão ao tipo de tratamento que foi passado para ela, e aí depois de um tempo ela tem um platô, né, ela não consegue, ela faz aquela perda, né, então, sei lá, vamos exemplificar que eu perdi 5 quilos, né, e aí depois eu fiz a manutenção, né, não consigo perder mais. Existe uma explicação para esse tipo de coisa, que é uma coisa que acontece muito, que elas perguntam, né? Então, existem alguns erros que a gente comete no processo de emagrecimento que intensificam isso, mas o platô todo mundo vai acabar atingindo, né? E tem um porquê disso acontecer, mas tem como minimizar. Você estava falando da dieta, é só um exemplo, eu me lembrei disso. A maioria dos pacientes, quando vem com um cardápio do nutricionista, fala, mas eu vou comer tudo isso? Você vê que como comida saudável realmente não engorda, né? O que engorda é o junk, a porcaria, o refrigerante, o açúcar. Então é comum o paciente, mas eu vou comer tudo isso, eu vou engordar. Não. Na verdade, você está comendo comida saudável e calculada para o que você precisa, né? Então, o que acontece? Erro número 1, né? As pessoas cortam de vez o carboidrato, né? Carboidrato, energia. Você precisa do carboidrato
para gerar energia, produzir músculo, né? Então, o que que acontece? O que que é mais fácil? Levantar 100 quilos ou levantar 80 quilos de uma cadeira? Então, se eu estou pesando 100 quilos, eu preciso de uma energia X. Quando eu perdi 20 quilos, eu não preciso mais dessa energia. Precisa de uma energia menor. Então, eu vou ter um gasto menor para as atividades. Então, se você emagrece só perdendo peso, seu índice metabólico cai muito. Então, a manutenção que você precisa para viver, que aquele gasto de caloria basal vai cair. Seu corpo vai se adaptando a isso. Então, o grande segredo é aumento de massa muscular. A massa muscular vai precisar de uma demanda energética maior. Você vai ter menos capacidade de atingir esse platô, quer dizer, você vai estimular ainda mais a perda de calorias no seu dia a dia e vai aumentar ou continuar com sua perda de peso. Porque né? depois desse tempo que o seu gasto calórico diminui, né? Porque você perdeu Sim. peso para você caminhar, subir uma escada, eu preciso continuar mantendo o meu aumento de gasto calórico. E esse aumento de gasto calórico é o que entra o aumento aí do exercício. Isso. E daí o exercício, no caso, ideal para você aumentar esse gasto calórico seria a musculação. Você tem que aumentar a intensidade do seu treino. Infelizmente, Depois é o que a gente fala, né? O emagrecimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, é um processo lento e contínuo. Porque se você manter, você vai entrar no platô. Você vai entrar no platô. E o erro que muita gente faz, por exemplo, dietas muito restritivas. Você tem adesão por um curto período de tempo. É Sim. aquela coisa, a pessoa emagrece muito em pouco tempo, ela acaba fazendo uma perda de massa muscular significativa, ela baixa o índice metabólico dela, dali 2, 3 meses ela volta a comer normal, só que o índice metabólico dela já está 10, 15% menor. O que que acontece? Efeito sanfona, ela ganha 10, 15, 20% a mais de peso do que ela tinha antes da dieta. A gente fala que a falsa magra faz muito isso, né? É a mulher que sempre teve um peso baixo, mas ela sempre flertou ali com a sarcopenia, com baixa massa muscular. E aí o que acontece? Ela faz um regimezinho, ela perde 4, 5 quilos para o verão dela. Ela faz um regimezinho, ela perde 3, 4 quilos para ir no carnaval, para ir para uma viagem. Só que o metabolismo dela vai ficando mais lento, vai ficando mais baixo, e aí ela vai tendo cada vez mais dificuldade. E ela chega nos 30, 35 anos, vem no consultório e fala, mas doutor, eu não consigo mais emagrecer. Antes eu conseguia. Ela é magra, ela tem um IMC normal, né? Que é aquele índice que norteia, né? Para as pessoas entenderem o sobrepeso, a obesidade, o que é o peso normal. Mas, na verdade, ela é sarcopênica. E aí, no que vai consistir o tratamento dessa paciente? Aumentar a massa muscular, treino de força, né? Então, cada paciente, em cada momento, ele vai ter um tipo de treinamento, tá? Não adianta você pegar um super obeso aí, 130, 140 quilos e falar, vai treinar. Você vai ter que fazer uma adaptação. E ele, no começo, responde muito rápido, porque ele está totalmente parado e mexer aquela massa toda consome muita energia, né? Então, se você conseguir fazer uma caminhada com ele de início, legal. Pedalar um pouquinho no início, lógico, é no início, depois vai ter adaptação e isso vai ter que evoluir, né? Mas ele precisa começar, e às vezes o começo é difícil. Então, aí a importância do que você falou, né? A gente ter uma sinergia entre nutricionista, um bom educador físico e o médico. E a gente precisa conversar, né? Você quer ver uma coisa que é muito comum? Quando não tem essa integração médico-nutricionista, por exemplo, o nutricionista, ele vai lá, pega o índice metabólico basal, monta a dieta de tantas calorias, baseado naquilo. O que ele faz? Ele já sabe, ou ele já pressupõe que o paciente de sábado e domingo vai dar uma derrapada. Então, ele restringe mais. Aí o que acontece? O paciente tem fome durante a semana. Isso não gera adesão. Por isso a importância daquela primeira consulta ou de todas as consultas de pôr o paciente dentro do tratamento.
Porque a maioria, o que eles querem? Que você passe um tratamento e resolva para ele. Não, a responsabilidade do tratamento é dele. Ele tem que entender que essas derrapadas vão estragar o resultado dele. Não é que ele nunca mais vai comer uma pizza no final de semana. Ele vai, depois de alguns meses. Quando ele atingir o objetivo dele, quando ele estiver com mais massa muscular, quando ele estiver com um limiar aeróbico, anaeróbico bom, treinando bem, lógico que ele pode voltar a comer a pizza dele de final de semana. Não 5 pedaços, mas ele vai satisfazer com 2, porque ele está reeducado. Né? Mas no começo, realmente, tem que ser um pouquinho mais radical, tem que pegar pesado e tem que seguir a dieta à risca. Acaba perdendo. Então, né? se a gente não tem essa relação com o nutricionista, porque o nutricionista também fala, eu sei que o cara vai derrapar, não vai... Então ele já restringe mais, mas se a gente conversa com ele, não, esse paciente ele vai seguir, se ele não seguir, ele não vai tratar mais com a gente. A gente tem como saber se o paciente está fazendo certo ou não, né? Existem exames que medem essa taxa metabólica, tem a bioimpedância, tem a calorimetria indireta. Então, a gente tem recursos para entender se o paciente está seguindo o tratamento ou se ele está roubando, né? Eu acho tão curioso isso, né? Essa tão contraditório até também, sabe? Eu me questiono como profissional, né? Eu vejo muitas mulheres trazendo isso no consultório, de uma força, assim, no olhar, né? De eu quero muito perder, emagrecer, né? Então não vamos nem falar que a gente já entendeu para falar a história de não falar perder peso, né? Quero fazer o emagrecimento da gordura, né? Ganho de massa magra, a gente já entendeu a importância disso. Mas, ao mesmo tempo, não traz isso, né? Joga isso, né? como uma coisa para outra e não traz isso para um senso de autorresponsabilidade. Você realmente quer? E se você realmente quer, né? Você faz por isso? Será que na hora ali você está disposta a abrir mão de situações na sua vida? Está disposta a entender que você não vai poder beber aquilo, que aquilo não vai ser um problema, né? Você poder beber com seus amigos naquele momento da vida, porque você realmente quer. Então, quando a gente escolhe as nossas lutas, né, na vida. Quando a gente escolhe as nossas lutas, a gente vai ter os nossos benefícios e as nossas coisas ruins em cima daquela escolha. A vida é constantemente isso. Então, no fundo, às vezes eu acho que a pessoa não quer, entendeu? É o que você falou, ela quer ser emagrecida. Ela quer ser emagrecida. Ela quer um milagre que não existe, né? Ou às vezes um milagre que aconteceu, sei lá, aos 20 anos, né? Que não é o que corresponde mesmo a uma questão metabólica. Ou, sei lá, uma cirurgia que resolva todos os problemas da vida, mas que a gente entende o impacto da história muscular, a perda da massa muscular, metabolicamente. A gente falou aí 1 hora no podcast anterior, teve muitos momentos que a gente falou sobre isso, sobre a história da massa muscular, no impacto metabólico, e estamos falando mais uma vez aqui, né? O quanto que isso é importante, o quanto é interessante que vocês saibam, né, sobre isso, e como isso é carente, como eu vejo que as pessoas não entendem ainda sobre o impacto dessa questão muscular para o corpo. Você tinha falado antes, né? Aliás, a gente vai conversando e vai... Lembrando, né? Você tinha comentado se a gente faz uma avaliação de patologia. Realmente faz, tá? Isso, os exames que então, a gente faz toda né? a parte hormonal, faz avaliação corporal também, né? Com a bioimpedância, com a calorimetria quando necessário. E para traçar qualquer patologia que possa estar atrapalhando. Tá? Uhum. Quando a gente vai falar de medicação, que aí é a parte realmente que cabe ao médico, né? De 2016 teve um trabalho que foi um divisor de águas assim no que tange ao uso de medicação, tá? A gente sabe que no Brasil algumas medicações não tem, né? Algumas medicações não tem no Brasil para controle de obesidade, então a gente acaba recorrendo à farmácia de manipulação quando tem disponível, ou então usando medicações semelhantes, tá? O que a gente precisa entender quando o paciente tem para pensar em medicação, quando ele tem distúrbio de fome, foram divididos 4 distúrbios principais da fome, tá? Então a gente chama de 4 fenotipos da fome, tá? Que é a fome cerebral. Fome cerebral é aquele cara que
sabe que está fazendo errado, ele sabe que tem a comida, ele sabe o que tem que ser consciente. Tá? Ele vai lá e fala, não, hoje eu quero comer uma barra de chocolate que se dane. Depois ele até tem um remorso, mas ele vai lá e faz conscientemente. Tá? Então, existe uma classe de medicação própria para isso. Tá? Existe a fome do distúrbio da saciedade. Então, o que, que acontece? Ele vem, come rápido e muito. Como ele comeu muito rápido, ele não percebeu que ele poderia ter já saciado antes. Aí, quando ele termina de comer, realmente aí ele está empantufado e aí vem um remorso. Putz, não precisava ter comido tanto. Né? Aí tem a fome da recompensa, que é aquele eu mereço. Hoje eu trabalhei muito, hoje eu me ferrei muito, hoje eu dei um plantão, hoje meu trabalho, meu chefe, meu filho, minha esposa me tiraram do sério, então eu mereço. Tá? Esse é um tipo de fome, inclusive esse é um tipo de fome que não responde bem ao famoso Ozempic. Tá? E a gente tem o queimador lento, que é o obeso, sarcopênico, muito sedentário, quer dizer, esse é o cara que queima basalmente já pouca caloria. Tá? Muitas vezes é um homem hipogonádico também. Tá? Então ele, pela obesidade, desenvolveu hipogonadismo. Hipogonadismo, para vocês entenderem, é quando há uma queda na produção de testosterona, tá? Ou dos hormônios sexuais. Então é importante você distinguir qual distúrbio de fome o paciente tem para poder medicá-lo da maneira correta. Esse trabalho mostrou o seguinte, olha como é importante isso, né? E como a gente deve fugir de protocolos, né? Protocolo para emagrecer. Toma 300 remédios, né? Como você entendendo isso faz diferença. Os estudos mostraram que acho que replicou no computador. Os estudos mostram que os pacientes que foram divididos nesses fenotipos e medicados de acordo com o fenotipo tiveram manutenção do peso após um ano, 80% deles. O contrário foi justamente o contrário. Só 20% mantiveram, que usou medicação aleatória, tipo Ozempic para todo mundo, sibutramina para todo mundo. Então você vê que até perde, mas depois, em 80% dos casos, há um reganho. Então é muito importante que o médico reconheça esses fenotipos da fome para poder, quando indicar medicação, indicar de maneira correta. Tá? Então a gente colocou aqui, né, a questão da início de tratamento, né, os pontos importantes quando a gente tem que começar a trabalhar sobre isso, o que a gente olha, o que é importante a pessoa entender, um caminho inicial, né, falamos ali, entender um pouco do alimento com a Nutri, entender o seu perfil alimentar, para o seu metabolismo, entender o seu tipo de exercício, que ele vai ser trocado, que ele vai mudar, conforme você vai mudando o seu corpício. E falamos um pouco sobre o meio do tratamento, né? Por que a gente volta a ganhar, ou entra num platô. Quais são os principais, entre aspas, erros, né? Que favorecem que isso aconteça e por onde a gente tem que entender para poder caminhar, né, contra isso. E aí, cheguei lá no... Essa pergunta é uma pergunta capciosa até. Cheguei lá no finalmente, estou super com mudança do meu estilo de vida, né? Ontem eu tive uma paciente assim, que está super feliz, está se sentindo melhor, né? E é interessante quando né, bate a idade mesmo, né? A gente vai entender que não é uma questão de estética, né? É uma questão mesmo de você poder fazer tudo o que você gosta de fazer ao longo do seu dia, estar bem 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite. É uma questão de sobrevivência mesmo, né? Com qualidade, né? E aí ela está bem já há um tempo, e é muito comum as pessoas ao redor, de certa forma, né, de uma forma bem sutil, criticarem isso,
né? Nossa, mas você tá chata porque você não bebe mais. Nossa, você tá chata porque você não quer comer pizza. Nossa, você tá... Por quê? Vocês não fazem mais nada. E ela falou, e eu vou em tudo. Eu vou em tudo, eu fico com as minhas amigas. E eu sou a mesma pessoa, só que por quê? Que as pessoas, né? O que você acha? E é uma questão muito mais pessoal mesmo, né? Nem sei se a gente pode falar aqui cientificamente falando como médico, mas por que é tão difícil para as pessoas aceitarem as outras pessoas que mudam, né? E elas estão mais saudáveis, meu Deus do céu, né? Parece que a gente tem que ter padrões ruins. Por que é tão difícil aceitar isso dos colegas, uma vez que você conhece a pessoa naquela forma, né? Eu acho que na cabeça do grupo social, a gente sempre tem que ficar daquela forma, né? Então, a gente fala disso, né? A gente conversa sobre isso vez ou outra, né? Os distúrbios alimentares, a alimentação incorreta, a bebida alcoólica, ela está muito associada à nossa vida social, né? Então, reúne com os amigos, vinho. Vai na casa de fulano, churrasco com chopp. Então, você vê que, principalmente na vida adulta, os eventos sociais estão muito ligados à má alimentação e ao consumo de álcool, né? Então, a gente vê que as pessoas pegam no pé mesmo, né? Antes ele tomava 10 chopps, você não toma mais. Você é chato agora. E não é, a pessoa só teve uma mudança, né? Só teve uma mudança. E às vezes os outros não respeitam isso, mas o amigo de verdade fica feliz por ele, né? O amigo de verdade gosta, né? Que a pessoa mudou, que a pessoa está melhor. Então, revejam as amizades também, né? Não adianta, né? Você tem que estar com quem te faz bem. E a pessoa falou, estou presente, né? Essa paciente especial falou, eu não deixei de estar presente nos eventos. A única coisa é que realmente dá uma limitada para algumas coisas. Você não vai ficar até o final, você não vai ficar, sei lá, bebendo vinho o tempo todo. Você não precisa ir no churrasco e se matar. Mas o churrasco não é o ato de comer carne, é um evento social, que reúne amigos, né? Então, e a pessoa aprendeu a fazer o correto. Os outros estão errados, né, Kai? Então, tem que respeitar. E às vezes entender também que, sei lá, às vezes, como eu disse no começo, né? Não foi, às vezes, por uma escolha estética, né? Por uma questão de saúde que, às vezes, nem vem ao caso a pessoa se expor, né? Enfim, qualidade de vida, sei lá, questões intestinais, né? Que a gente sabe, eu conversei já aqui com vocês, as mulheres, com o passar do tempo, vão sentindo alterações de intolerância intestinal, principalmente, a muitos alimentos. Então, tem um momento na vida que, da mulher, seja aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, as felizardas aos 70, que ela vai começar a sentir intolerância a alguns alimentos, e a gente vai ter que trocar, né? E aí isso faz com que, né, isso seja tão mal visto, é uma pena, né, que isso seja mal visto pelas pessoas, que elas não entendam que não é uma questão estética, né, que é uma questão de saúde. Ou pergunta se está doente, né? Emagreceu tanto, está doente. Em vez de ficar feliz pela pessoa, né? O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu com você? Cara, sabe um negócio que eu ia falar assim, eu ia falar no começo, a gente conversa, acaba se perdendo um pouquinho, né? E o outro podcast foi tão legal da gente não ter preparado nada, que eu me policiei de não preparar nada, de sentar aqui e sair falando, né? Mas eu acho que alguns conceitos precisam ficar bem estabelecidos para os seus ouvintes, para as suas ouvintes, né? Que só vai ter emagrecimento se houver déficit calórico. Quer dizer, o que gasta é mais do que entra. É conta de dono de mercearia lá que anotava na canetinha. Quer dizer, só vai emagrecer se o que gastar de caloria for superior ao que entra. Por isso a importância, né, do nutricionista. E o parênteses que eu vou fazer, por isso, e vocês entenderam essa história do déficit calórico. E aí, depois de um tempo, esse déficit calórico, essa conta, ela fica diferente. Isso. Porque você emagreceu, daí você vai ter uma questão calórica diminuída. Então, eu preciso aumentar a minha perda depois de 2, 3 meses quando eu emagreci. Não tenho que manter. Então, eu tenho que aumentar a minha força na academia.
Eu tenho que trabalhar a gente não mexe normalmente, foi o que o Marcos falou, não mexe normalmente na dieta. Você não vai fazer mais restrição cada vez mais, né? Exatamente. Não tem jeito. Para eu aumentar o meu déficit calórico depois de 2020, eu Isso aí. continuar tendo a minha perda. Porque conforme eu peso menos, naturalmente, para eu respirar, para eu subir uma escada, eu vou ter que usar menos questões calóricas para desenvolver o meu exercício diário de vida, né? Então, falamos sobre déficit calórico, o que mais? Quer falar de coisa espinhosa para dar polêmica? Quero. Ah, então vamos. Não. Jejum intermitente emagrece? Mas dos conceitos que você falou, os conceitos que você ia falar, você ia falar dos conceitos, alguns conceitos têm que ficar importantes. O déficit calórico é muito importante, e o tripé. Sono, que a gente não falou muito hoje, né? A importância do sono na reconstrução muscular, né? Na produção hormonal, dieta e treino. Tá. Esse é o pilar. Tá? Da história do sono, gente, eu gosto sempre de falar, foi um dos vídeos mais a gente não falou muito hoje, mas é muito importante. No TikTok, quando a gente fala de sono. Remédios para dormir são complicadinhos, porque às vezes a gente não tem as duas fases, os 4 ciclos e as 2 fases que a gente precisa para fazer sono restabelecedor. Então, a pessoa, e aí no vídeo todo mundo fala, mas eu durmo. Você apaga, mas o sono restabelecedor, né? Que eu preciso ter as 4 fases, 2 ciclos, que eu aprofundo o sono, que eu formo 4 hormônios da meia-noite às 4 da manhã. Esse sono, ele é um sono que tem que acontecer de uma forma saudável, né? E para que isso aconteça, ele está inserido, esse sono, dentro de uma coisa que a gente chama ciclo circadiano. A hora que eu acordo, como eu me alimento, desenvolvo minhas funções hormonais, a hora que eu vou deitar. Isso tem que ter uma rotina, uma higiene, tem que ter, enfim, hábitos, disciplina, para que aquilo constantemente funcione na sua vida, né? Então, o sono é uma das coisas mais importantes para qualquer tipo de questão relacionada à saúde. Eu acho que é fundamental. E quando a gente entra com medicações, não tem como isso ser a melhor forma, né? Não falando contra, muito pelo contrário, a gente ama a medicação, somos médicos, mas toda medicação que ela é utilizada, ela tem que ter um raciocínio clínico, um princípio, um começo e um fim. A gente tem que entender aonde a gente está, em qual ponto que a gente vai utilizar, qual que é a função que a gente quer, e sim, pensar em quando que a gente vai parar, né? Então, a gente não sai tomando 8, 9 anos uma medicação. Casos raros, claro, podem acontecer, distúrbios, enfim, que são genéticos, mas a gente está falando aqui de pessoas habituais, que têm que querem ali um emagrecimento, então também entendam que a gente está dentro desse nicho e desse conceito, tá? Então o sono realmente é bem importante para formar hormônio. Então falamos dessas 4 que você queria falar. E aí o jejum intermitente. Não, tem alguns temas que são, né? Tem muita coisa para falar, né? Flexibilidade metabólica, como estimular, né? Tem muita coisa para ser falada. Mas tem alguns temas que hoje estão muito na moda, né? Muita gente no Instagram falando. Então, acho que é legal a gente também dar uma opinião, um pitaquinho aí para suas pacientes, né? Tem muita coisa circulando, muita coisa em moda hoje, Instagram, né? Na rede social. O pessoal fala que emagrece, que não emagrece, que dá certo, que não dá certo. Eu acho que é legal a gente também falar opinião médica e baseada em ciência dessas técnicas, né, de emagrecimento. Por exemplo, jejum intermitente, emagrece ou não? Ixi, Maria, não sei, vou ter que aprender com você. Vamos falar sobre isso, então? Vamos. Então, como a gente tem bastante coisa para falar, né, é um assunto bem longo, jejum intermitente, a outra que você citou, flexibilidade metabólica, né? A gente começou, na verdade, falando sobre isso, os tipos de metabolismo, a gente acabou não se aprofundando nesse podcast, tem bastante coisa para falar. Tem. Vamos abrir mais um episódio, então? Quer mais um? Quero. Exercício em jejum, sim ou não? Ai, meu Deus. Funciona ou não? Será? Tem muita gente, boa, que fala sobre isso. Muita gente fala sobre isso. Muita gente fala sobre isso. Então, vamos abrir mais um para a gente falar? A gente fala só sobre os mais espinhosos. Os temas polêmicos espinhosos. Se vocês tiverem também algum para falar, já levantem aqui. Já pergunta, né? Semana que vem sai, então, o podcast desses temas espinhosos.
Maravilha. E aí, Adorei. foi bom? Foi bom. Deu para dar uma nuance geral? Deu. Então, mulheres, procurem profissional que te acolham de uma maneira completa, tá? Que não seja uma receita e tchau. É um tratamento aí que gira em torno de 1 ano, né? Com acompanhamento, onde seu médico tem que ter acesso ao educador físico que monta a sua ficha, se for personal ou não, né? Às vezes é só o educador da academia. Que o médico tenha acesso ao Nutri, que eles se conversem, porque aí você vai ter um resultado melhor e principalmente saudável e duradouro. Não adianta emagrecer e ganhar tudo de novo, né? Então até o próximo episódio. Beijo, beijo, beijo.